A ICE recebe mais de 100 mil inscrições de americanos que querem se tornar agentes de imigração. Na Flórida, queda no número de passageiros preocupa aeroportos e o setor de turismo. Em Washington, Eduardo Bolsonaro entrega um dossiê contra o ministro Alexandre de Moraes às autoridades norte-americanas. Essas e outras notícias, agora, no Agenda 47. Olá! Em menos de 2 semanas, mais de 100 mil americanos se candidataram a 10 mil vagas no ICE, após uma campanha do governo Trump que oferece um bônus de até $50 mil, perdão de empréstimos estudantis e outros benefícios. A iniciativa lançada na esteira de um pacote bilionário para fortalecer a imigração. Já flexibilizou até os limites de idade para atrair mais patriotas às forças de movimento que acontece no contexto de endurecimento das políticas imigratórias, de um aumento nos ataques contra agentes do ICE e da imigração. E ainda falando sobre essa questão da diminuição da idade, a secretária do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, anunciou na quarta-feira, dia 6 de agosto, que a Agência de Imigração, o ICE, removeu o limite máximo de idade para novos recrutamentos e agora qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode se candidatar, independentemente da idade, antes que exigia idade mínima de 21 anos e limite máximo entre 37 e 40 anos, dependendo da função. Ainda assim, todos os candidatos devem passar por exames médicos, toxicológicos e testes físicos. Após anos de crescimento contínuo, os 2 principais aeroportos do sul da Flórida registraram queda significativa no número de passageiros no primeiro semestre de 2025, sinalizando uma desaceleração no turismo e impactos diretos na economia local. No Aeroporto Internacional de Miami, entre janeiro e junho, passaram cerca de 28,5 milhões de viajantes, 1,4% a menos do que no mesmo período de 2024. Cerca de 400 mil pessoas e passageiros a menos, interrompendo uma sequência de recordes anuais desde 2017, exceto o ano da pandemia. A redução atinge tanto voos internacionais quanto voos domésticos e acende um alerta para hotéis, comércios e o setor de serviços da região. Kim Davis, ex-escrivã do estado de Kentucky, em 2015 se recusou a emitir licenças de casamento para casais do mesmo sexo. Voltou à Suprema Corte dos Estados Unidos e ela pediu uma reversão histórica da decisão que legalizou o casamento igualitário no país, argumentando violação da sua liberdade religiosa. Além disso, quer anular sua condenação por danos morais, que ultrapassa já os $360 mil. Críticos afirmam que a lei é consolidada. O caso reacende, inclusive, o debate entre os direitos civis e crenças religiosas aqui nos Estados Unidos. O início das aulas em cidades como Miami-Dade, Los Angeles e Nova York tem sido marcado por apreensão entre famílias de imigrantes. Para muitos pais, a volta às aulas não significa só preocupação com o ensino dos filhos, mas também o medo de ações de fiscalização imigratória que pode separar as famílias. Em Miami-Dade, com mais de 82 mil alunos aprendizes de inglês oriundos de famílias de status migratório misto, agentes federais só podem entrar em áreas internas das escolas com mandado judicial ou consentimento explícito. Mesmo assim, a crescente cooperação entre as autoridades locais da Flórida e o ICE alimenta receios de famílias imigrantes, uma realidade que assombra o retorno às aulas já no final deste verão. E uma notícia que mistura política, esporte e espetáculo. O chefão do UFC, Dana White, confirmou que o Ultimate Fight Championship vai promover a luta mais ousada da sua história, no gramado sul da Casa Branca, em pleno dia 4 de julho de 2026, aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. O evento terá transmissão ao vivo pela CBS como parte de um mega contrato
com a Paramount, que vale bilhões de dólares. White afirmou que é definitivamente para acontecer. Ele também anunciou que Donald Trump e Ivanka vão estar presentes para acertar todos os detalhes logísticos. Até o momento, nenhum lutador foi confirmado até agora, mas a expectativa já é completa sobre esse embate inédito logo depois desse ano, que já começa com o Trump aí, que é um apaixonado por luta, né, por UFC. Então, isso aí já foi uma promessa que o Trump fez para o Dana White e vai cumprir no ano que vem. Em uma postagem polêmica na rede social X, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, compartilhou um vídeo da CNN em que pastores ligados ao movimento cristão nacionalistas advogam contra o voto feminino e o fim da 19ª emenda nos Estados Unidos. Liderados por Doug Wilson, eles afirmam que votar é da família e que mulheres deveriam submeter aos maridos. Hegseth legendou: tudo de Cristo para toda a vida. Dependendo das críticas que ele teve, muita coisa ainda vai acontecer, porque a influência de ideologias autoritárias na liderança militar dos Estados Unidos causam sempre umas reviravoltas. Na manhã desta quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, iniciou uma série de reuniões em Washington, D.C., com integrantes do governo dos Estados Unidos. O objetivo? Entregar um dossiê que destaca os impactos políticos da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o documento, as sanções dos Estados Unidos teriam alterado a dinâmica no Supremo e no Congresso, fortalecendo a oposição e fomentando a pressão pela anistia bolsonarista. A ação faz parte de uma ofensiva diplomática liderada por Eduardo Bolsonaro ao lado de Paulo Figueiredo para reforçar essa estratégia de isolamento político de Moraes com o apoio de Washington. Chegaram às ruas de Washington, D.C., as primeiras tropas da Guarda Nacional enviadas por ordem do presidente Donald Trump. O comandante federal assumiu o controle da polícia local por 30 dias, amparado na Lei Home Rule de 1973. Segundo dados oficiais, os crimes violentos caíram 26% em relação ao ano anterior. Autoridades locais criticam a medida como inquietante e sem precedentes e questionam, inclusive, a eficácia de deslocamento de tropas federais, especialmente quando se alega segurança em queda. Ainda sobre essa questão da federalização das forças em Washington, D.C., já começou. Uma força-tarefa formada por agentes federais e polícias de D.C. inundou o bairro de Columbia Heights na terça-feira à noite em uma operação ainda sem explicação. Poucos detalhes foram divulgados até o momento. O episódio ocorre enquanto o governo Trump intensifica sua política de segurança na capital, com a federalização da Polícia Metropolitana e a mobilização da Guarda Nacional sob a justificativa de combater o crime, mesmo, como eu falei na reportagem anterior, com dados mostrando que a queda na criminalidade está em seus níveis mais baixos em décadas. Como anunciamos ontem aqui no Agenda 47, o relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre Direitos Humanos foi divulgado e fez duras críticas ao Brasil, o governo Lula e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerando falso, afirmando que os Estados Unidos usa táticas de fake news para justificar interferências ilegítimas do governo Trump na soberania do país. A medida ocorre no contexto da crise diplomática entre os dois países, marcada por uma sanção ao ministro do STF, como eu falei, Alexandre de Moraes. As tarifas de 50% também foram abordadas sobre produtos brasileiros. Ministros do Supremo classificaram o relatório como uma brincadeira de mau gosto feita pela maior potência do mundo e o presidente atual, Donald Trump. E agora, falando de Donald Trump, vai ter uma reunião histórica, né? E na véspera da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, marcada já para essa sexta-feira, dia 15 de agosto, lá no Alasca, o presidente americano realizará uma videoconferência estratégica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes da Europa.
A iniciativa, organizada pelo chanceler alemão, reunirá presidentes da Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Polônia, Finlândia, União Europeia e, claro, a OTAN, com o objetivo de alinhar uma resposta conjunta e pressionar por garantias de segurança à Ucrânia e servir também como contrapeso à reunião de Trump e Putin na próxima sexta-feira. Trump descreve o encontro no Alasca como uma sessão exploratória, um chamado aqui nos Estados Unidos de fio alto, destacando que qualquer acordo depende de Zelensky e alertando que negociações de soberania territorial devem incluir a Ucrânia e seus aliados. Localizado no Alasca, esta será a primeira reunião entre Trump e Putin desde 2019, com a Casa Branca reiterando que envolver Zelensky dependerá dos desdobramentos deste encontro que vai acontecer sexta-feira e com certeza vai ser um encontro histórico. Será que vamos ver aí o final da guerra realmente? Será que esse encontro de Putin e Trump vai botar um ponto final na guerra da Ucrânia? Como ficou aí dito nessa última reportagem, a presença e a conivência do que for resolvido com Zelensky é muito importante, porque é o país que sofreu realmente o ataque, né? E agora vamos ver as capas dos jornais, como a gente está fazendo aqui, dos jornais comunitários, né? Que é de grande importância para a comunicação da comunidade brasileira aqui há muitos anos. O Brazilian Times é um dos mais antigos, se não for o mais antigo, em atuação nos Estados Unidos. Vamos ver aqui a capa do jornal Brazilian Times, que é a capa lá de Massachusetts, onde destaca aqui, ó, proprietário da rede Trump Burger no Texas enfrenta processo de deportação. Esse é um senhor que fez realmente uma hamburgueria, né? E tinha o nome de Trump e ele estava ilegal e infelizmente vai ser deportado. Brasileiro em Canérica participa de campanha para ajudar vítimas de tempestade em Cabo Verde. Olha só, muito legal isso. E olha essa foto, essa moça aí, vocês estão vendo, é a brasileira que recebe apoio do Great Boston Labour Council, né, que é o conselho, né, de Boston, para reeleição em Everett. Então, ela é recandidata aí a vereadora lá em Everett, tá bom? Então, vamos agora para a próxima capa aqui. Vamos lá, meu diretor, vamos lá. Carlos Madureira, diretor, opa, vamos lá. Aqui a capa lá da Flórida. Olha, a capa da Flórida mostra aqui destaques da brasileira que foi presa após causar ferimentos graves em paciente. Inclusive, no Jornal Brasil News nós demos essa notícia. Tem aí o Consulado do Brasil participa do lançamento do Be Air Nation Hub em Miami. Tem a Flórida que reforça o combate ao tráfico humano no Dia Mundial da Conscientização. E pastor é preso na Flórida acusado de aplicar golpe de imigração em fiéis ao desviar mais de 21 mil. Tá aí, ó, vocês estão vendo aí. Arte no Consulado do Brasil em Miami, destaca obra do artista Agostinho Manuel. Inclusive a última parte aí, ô diretor, tu consegue botar essa última parte aqui? Isso é um evento muito legal, pronto, deixa aí. Se chama Notáveis. Notáveis Brasil Awards. Nós já cobrimos aqui no Seba Brasil Television. É um evento que agracia a comunidade brasileira e esse ano vai acontecer no Hard Rock Café, lá na Times Square. Parabéns aí ao Brazilian Times por estar realizando esses eventos para a comunidade, né? Agora, chegou a hora do nosso abraço, aquela audiência maravilhosa. Alô, Pérsia Ripe, que está visitando a filha dela lá em Denver, no Colorado, e ficou conhecendo o Agenda 47, o nosso jornal, e está assistindo. Muito obrigado, querida. Rosa Alves, lá em New Orleans, na Louisiana. Erison Rocha, em Womouth, Massachusetts. Luciana Jordão, East Boston, Massachusetts, acompanhando a gente também. Sandra Ferreira, que está nos vendo lá em New York. Obrigado, Sandra. Alex, que nos vê lá em Canérica, né? Esse é o Agenda 47, gente, é um jornal que a gente traz aqui uma leveza e as notícias que são importantes, por isso que no final a gente dá esse abraço para deixar mais leve, porque é tanta notícia que deixa às vezes a gente um pouco triste, né? Por isso é importante a gente dar esses abraços. Mas em nome da nossa equipe aqui, Carlos Madureira, nosso diretor de imagem, e Rogério de Souza, nosso diretor de controle mesh, é uma função aqui muito importante, vocês não têm ideia, viu? É muito importante. A gente agradece a audiência de vocês. Continue nos assistindo, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha e aí a gente fica muito feliz, tá bom? À noite estarei de volta aqui com o Jornal Brasil News. Até mais tarde.